Nesse material aqui de Zaqueu Moreira de Oliveira, Princípios e Práticas Batistas, uma abordagem histórica, ele faz um apanhado de algumas coisas que aconteceram. Talvez em alguns lugares ainda aconteça nas igrejas batistas. E ele defende que não existe essa ideia de prática batista ou de doutrina batista. O que existem são princípios batistas. Os princípios batistas é que vão contribuir para que se interprete uma doutrina bíblica de modo diferente de outra denominação. Os princípios vão orientar para que se adote uma prática ou não. Ou seja, vamos lá, eclesiologia é uma doutrina bíblica, não é uma doutrina batista. Mas a eclesiologia batista é diferente de outras eclesiologias. Não sei se deu para perceber a diferença. Eclesiologia não é uma doutrina batista, é uma doutrina bíblica. Agora, eclesiologia é isso. Agora, a eclesiologia batista é diferente. Por exemplo, você vai ver que há eclesiologias que contemplam bispo, apóstolo, pastor, diácono e tal. Tem igreja que só bispo e pastor, tem igreja que é bispo, pastor e presbítero, tem igreja que é pastor e presbítero, tem igreja que é só pastor que é líder. Então, ou seja, eclesiologia é uma coisa, o modo que se vê a eclesiologia é que é o negócio. Mas isso daí a gente vai comentar lá na frente. Vamos pegar algumas práticas do passado. Bem, ele chega a dizer que nem todos os costumes adotados pelos batistas brasileiros no passado correspondem ao que poderia chamar de identidade batista, sendo alguns deles vistos hoje como inadequados à cultura do século XXI e próprios de grupos fanáticos ou exagerados em suas práticas. Na realidade, alguns costumes surgem como reflexo do próprio tempo e cultura onde as igrejas são alocadas. Daí é importante lembrar que os batistas brasileiros, eles surgem a partir de colonos norte-americanos que vêm da guerra entre norte-americanos do norte e do sul, sendo que assim, uma ala entendia que poderia ter escravos e a outra não. Dá para entender, porque o norte era mais industrializado, tinha mais tecnologia, e o sul não. Então o sul adotava muito a mão de obra escrava. E o que acontece? Quando eles perdem a guerra, eles vêm para o Brasil. Colonial, escravocrata, maravilha, que delícia. E aí, nesse caso, eles vêm para cá com uma mentalidade, com uma cultura, com uma perspectiva, né? E assim por diante. E isso vem junto com a bagagem, de modo que a gente, quando prega o Evangelho, a gente não prega o Evangelho só o Evangelho, a gente prega com a nossa compreensão também. É como, digamos, a gente, por exemplo, vai perceber que tem coisa que a gente está com a consciência pesada quando Deus não tem nada a ver com o negócio. Entende? Vou pegar 2 exemplos. Conta-se que uma irmã, junto com uma outra irmã, estava expulsando o demônio de uma pessoa, e aí o demônio, o endemoniado, sei lá o que era que estava lá, chegou e falou assim: não vou sair porque você está de calça comprida. A irmã ficou constrangida, né? Ficou miúda e saiu de perto. E a outra pessoa foi lá e expulsou. Numa outra ocasião, né? Tá um cara expulsando o demônio junto com o outro, tudo. E aí o demônio, ou seja lá o que for, falou para ele: não vou sair porque tu tá sem cueca. Ele: com cueca ou sem cueca, tu vai sair em nome de Jesus. E o cara saiu. Deu para entender? Então, ou seja, a questão não é a calça comprida ou a cueca. A questão era o coração da pessoa e o capeta foi lá. Deu para entender? Paul Tournier, no livro Culpa e Graça, ele até fala sobre isso, sobre a culpa verdadeira e a culpa falsa. Ou seja, você pode estar se sentindo culpado, mas de uma coisa que não lhe conferiria culpa, se não fosse a sua consciência. Entende? Então, às vezes tem coisa que a gente vai achar que é errado e não é errado, enquanto às vezes vai ter coisa que a gente vai achar que é certo e não é certo. Não é mesmo?